Olá, muito boa tarde na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel e nós estamos em mais uma edição do programa teológico da Rádio Musical FM. Você é muito bem-vindo em mais esta sala de instrução, é muito bem-vindo a mais esse momento em que nós estaremos durante 55 minutos ensinando a poderosa santa palavra de Deus. Como eu falo todos os dias, eu quero dizer a você, Reirene tu Kyrio, a paz do Senhor em grego bíblico, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, a paz do Senhor, você que abrilhanta esta programação com a sua audiência. Eu quero dizer que você já pode mandar a sua pergunta pelo WhatsApp da rádio. O WhatsApp é 11 93339 7799. 11 93339 7799. Comigo na técnica de som, o Rafa, no apoio logístico, a Adriana, e durante 55 minutinhos nós estamos com vocês aqui. Quero dizer também que nós estamos transmitindo através da live. Olha, você pode entrar e assistir a live agora, através do meu Facebook, Roberto Cruvinel, não pode perder, não é? Entra agora, copia o link da live, copia o link da live e compartilha nas suas redes sociais. Compartilha aí no Instagram, no Telegram, compartilha através do WhatsApp, marque as pessoas, compartilhe, não é? Este link para que as pessoas possam entrar e assistir agora. Eu quero louvar a Deus pela vida do José Paulo, que já está na live, quero louvar a Deus pela vida da Luciana Luiz, o Ademar Leitão diz Reirene tu Kyrio, a paz do Senhor em grego bíblico. Que bom tê-los aqui. Compartilhe a live, está lá no meu Facebook, Roberto Cruvinel. Comigo hoje, abrilhantando o programa pela primeira vez nesta programação, pastor Boniek Oliveira. Pastor Boniek, ele é físico pela Universidade de São Paulo, tem formação em teologia, está também na Universidade de São Paulo estudando línguas originais, hebraico, grego, pastor e professor de teologia na igreja do meu amigo apóstolo Rodrigo Salgado. Pastor Boniek, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Glória a Deus, Baruch Hashem. A paz do Senhor a todos, queridos ouvintes, a paz do Senhor, pastor Roberto Cruvinel, é muito bom estar aqui com o senhor nesse dia abençoado. Meus parabéns, pastor Roberto Cruvinel, porque hoje é o dia dos professores. Parabéns ao irmão também. Amém, a todos nós que estamos aí dando aula, lutando pelo ensino, glória a Deus. Todos os professores que estão nos ouvindo, Deus abençoe a tua vida e alegre o teu coração. A paz do Senhor a todos os queridos ouvintes e um bom programa para todos nós. Isso, você pode mandar sua pergunta através do nosso WhatsApp, 11 93339 7799, 11 93339 7799, ou acessar a live no meu Facebook, Roberto Cruvinel. Nós estamos transmitindo só um dos perfis. Você vai achar dois perfis e a fanpage. A fanpage é pastor Roberto Cruvinel. Um dos perfis que tem a foto do meu livro, A Vida da Igreja, nós estamos transmitindo agora. Está subindo, a live está subindo. Já tem até pergunta. Agora, às 16 horas, pastor Jamierson Oliveira estará com a segunda edição deste programa. E dessa feita, ele estará falando com seus convidados sobre cristologia. Ele estará ensinando sobre a doutrina de Cristo, tá ok? Não perca hoje às 16 horas a segunda edição do programa teológico. Pastor Arnaldo Júnior já está aqui na live, João Sampaio, muita gente ligada. E vamos começar a responder perguntas. O Gilson diz, qual a diferença destes 3 lugares de aprisionamento em Apocalipse 20, versículo 13? Apocalipse 20, versículo 13. Está aberto aí já, pastor? Glória a Deus, em nome de Jesus. Está aqui, ó. Apocalipse capítulo 20, versículo 13 diz o seguinte: o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com
o que tinha feito. Ele pode explicar. Então vamos lá, aqui a palavra de Deus está nos referindo, né, após o juízo final, que a morte, ou seja, o Hades, foi lançado no lago de fogo e enxofre, ou seja, isso é uma expressão do juízo de Deus, porque quando nós olhamos o Novo Testamento, nós vemos ali um abundante uso da palavra inferno. Essa palavra inferno, que no original tem 3 acepções diferentes. Dentro disso, já a Divânia diz: o inferno existe, Deus lançaria a alma no lago de fogo ou só o diabo e seus anjos? Aproveitando. Perfeito, muito obrigado. Então, o que acontece? Quando Jerônimo foi fazer a tradução da palavra de Deus para o latim, ele, de uma maneira um tanto quanto indiscriminada, ele pegou a palavra Hades, a palavra Tártaro e a palavra Gehenna, e essas 3 palavras do grego ele verteu no latim infernos. E isso produz às pessoas um certo tipo de confusão. Então é importante nós separarmos os 3 conceitos: Tártaro, Hades e Gehenna. Tártaro é uma palavra que aparece uma única vez no Novo Testamento, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. E quando nós lemos o contexto desse texto, nós entendemos que a palavra Tártaro se refere a anjos, aos anjos que pecaram. Então é um abismo onde ali é levantado o juízo de Deus contra os anjos. O Hades seria o mundo dos mortos, onde pessoas estão aguardando o juízo final, à semelhança do que foi dito ali em Lucas capítulo 16, na parábola do rico e Lázaro. E Gehenna seria o lago de fogo e enxofre, a expressão final do juízo de Deus. Neste lago de fogo e enxofre será lançado Satanás, a besta, o falso profeta, e os mortos que foram condenados no juízo final. Então, mas aí a pergunta do ouvinte, maravilha, a pergunta do ouvinte é o seguinte: qual a diferença desses 3 lugares de aprisionamento? Certo não é? Que são lugares de juízo, Sim. Sem possibilidade de salvação aos que lá estão, e que a sequência é importante, contexto imediato, né? Sem dúvida. O versículo 14, que diz o seguinte: então a morte e o inferno, isso são figuras de linguagem, porque a morte não é uma pessoa, não é especificamente. Foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Aí já responde a questão da Divânia, não é? Que o lago de fogo, inclusive, nem foi inaugurado. Muita gente confunde inferno com lago de fogo. E aí já mata a pergunta dela. Tem uma outra pergunta, inclusive hoje, do Luciano: onde estão os mortos hoje? Se no inferno, qual a diferença desse inferno para o lago de fogo? Nós já explicamos isso. Exatamente. Foi citado Lucas 16, 19, né? Exato. 16, 19, que é a questão do seio de Abraão. Hoje são lugares diferentes. Sim. Pode falar sobre isso. A palavra uranós, céu. Sim. Vai. Então, onde estão os mortos agora? Estão no Hades. O Hades é, no grego, aquilo que no hebraico é o kebar, que é traduzido muitas vezes como sepultura, né? Ou Sheol, no caso ali também, em referência ao mundo dos mortos. Hoje essas pessoas estão ali. Essas pessoas estão aguardando o juízo final, que está descrito em Apocalipse, a partir do capítulo começo do 19 e do 20 ali, com a vinda de Cristo e o juízo final. O Hades atual, onde estão as pessoas que estão ali serão lançadas no lago de fogo e enxofre. Então, como o pastor Roberto Cruvinel já disse, o lago de fogo e enxofre agora ele ainda não foi inaugurado, ele não está em uso, porque ele será a expressão final da condenação, né? Eu costumo fazer um paralelo para a pessoa entender bem a diferença. É o seguinte: um cidadão é pego em flagrante cometendo um crime. Essa pessoa ela não vai direto à penitenciária, essa pessoa vai ser detida, ela vai a uma delegacia, né? Se a delegacia estiver lotada, ela vai para o CDP, vai para o Centro de Detenção Provisória, aguardar o quê? Aguardar um julgamento. Então, o que seria essa delegacia? Essa delegacia seria o Hades. Após o julgamento, havendo a condenação definitiva do juiz, essa pessoa vai ser encaminhada para a penitenciária para cumprir sua pena. A penitenciária é o Gehenna. O que é interessante, irmãos, é entender que se alguém lhe disser que todos os caminhos levam a Deus, é verdade. Esse texto do Apocalipse 20 mostra exatamente isso. A Bíblia diz que o Espírito volte a Deus, que deu o Espírito de todos os seres humanos. E é Deus quem determina a origem, o destino final, aliás, de todo ser humano. Agora, para a salvação, só Jesus. Jesus disse em João 14,6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. O Luiz pergunta: o que quer dizer Armagedon?
Então, Armagedon seria uma versão helenizada de uma conjunção de duas palavras gregas, de duas palavras hebraicas, desculpa. Ar, em hebraico, quer dizer montanha, monte, Ar. E Megido. Megido é uma região ali diante do vale de Josafá. E, de acordo com as escrituras, é nesse vale, que fica ao pé do monte Megido, onde se travará a batalha derradeira na ocasião da volta de Cristo. Então, Armagedon seria a tradução de Monte Megido. Monte Megido, o lugar onde acontecerá a batalha final do Senhor Jesus Cristo contra todas as hostes do mal. Maravilha. O Daniel faz uma pergunta aqui, pastor, o que o pastor acha dos que dizem que Emmanuel Macron é um anticristo? Isso já, olha, tantas vezes isso já ouvi falar, não é? O Papa, não sei mais o que o senhor acha disso? Então, eu acho muito inadequado nós fazermos uma hermenêutica do Apocalipse usando o jornal, né? Tem pessoa que fala, você segura a Bíblia com uma mão e segura o jornal com a outra. Então, de acordo com a notícia que o jornal está dando, você chama de anticristo, de besta, de falso profeta, de Gog e Magog, situações diferentes. Então, vamos lá. Década de 40, década de 50. Quem que era o anticristo? Quem que era Gog e Magog? Eram os nazistas, era a Alemanha. Se você pega durante a Guerra Fria, quem era Gog e Magog, quem era o anticristo? Era o comunismo, era a Rússia, era a União Soviética. Final do século passado, quem que era esse pessoal? Eram os terroristas, os islâmicos. Então, à medida troca-se o personagem, mas a história continua a mesma. Então, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade de dizer a todos aqueles que nos ouvem, é inadequado fazer esse tipo de coisa. Você ficar pegando notícias que estão ali no jornal, que estão na TV, e ficar fazendo hermenêutica bíblica com base em jornal, com base em notícias de jornal. Não é isso que Deus quer que a gente faça. Nós temos que entender as Escrituras, viver uma vida de santidade e piedade e aguardar o cumprimento da palavra de Deus. Maravilha. Olha, você pode mandar sua mensagem com a pergunta para 11 93339 7799. 11 93339 7799. Pode mandar também a pergunta, aliás, pode acessar também através da nossa live. Eu estou transmitindo a live através do meu Facebook, Roberto Cruvinel. Roberto Cruvinel, você pode assistir agora o que está acontecendo aqui exatamente no estúdio, na Rádio Musical FM. Quero lembrar que hoje às 16 horas o pastor Jamierson Oliveira virá com a segunda edição deste programa, dessa feita temática, um programa teológico da Rádio Musical, com um tema Cristologia. Ele junto com seus convidados, vão discutir sobre a doutrina de Cristo. Doutrina de Cristo. Eu quero agradecer todo esse povo que está assistindo pela live. A live está subindo. Compartilha a live, não é? O Gilson diz assim, no seu programa, responder 2 perguntas minhas. A capoeira ensinam por muito tempo que é uma dança afro, e por esse motivo deveríamos nos afastar, deixa eu ver aqui, porque deveríamos nos afastar. Em qual graça de Jesus crescia? Bom, vamos começar sobre a questão da capoeira. Capoeira e vários outros esportes. Quero lembrar que a capoeira, ela é um esporte brasileiro. Se não fosse brasileiro, haveria em outras nações, porque os escravos africanos foram levados para várias outras nações. Não tem a ver com religião, realmente é um esporte. E a pergunta é, e aquelas músicas que eles tocam, que falam de orixás e de entidades de religiões afros? Os capoeiristas cantavam e cantam aquilo que lhe é comum. Se na prática comum da sua vida for uma relação com as religiões afro, é sobre isso que ele vai cantar. Mas os outros capoeiristas não necessitam responder o coro se isso ofender a sua crença. Existem muitas músicas que são históricas, por exemplo. Pastinha, um dos grandes capoeiristas de angoleiros da Bahia, dizia: maior é Deus, pequeno sou eu, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Suassuna fez uma música dizendo: o mundo de Deus é grande e cabe numa mão fechada. Está no livro do profeta Isaías isso. Não é? Existem músicas que se referem, por exemplo, a momentos históricos, quando o Brasil entrou na guerra. Então, esse tipo de preconceito
e às vezes ensinamentos de pessoas que não conhecem, não sabem do que estão falando. Existe no Brasil hoje os capoeiristas de Cristo. Não é capoeira gospel, capoeiristas de Cristo. São mestres de capoeira que são crentes em Jesus e que fazem um trabalho maravilhoso. O ano passado eu vi em três eventos que eu vi, mais de 100 pessoas entregarem a sua vida para Jesus, muitas delas chorando, não é? Dentro de um evento esportivo. Isso pode se dar com os atletas de Cristo, no vôlei, no futebol, seja o que for. Acredito que tem que observar o propósito, tá ok? Vamos lá. Paulinho Silva pergunta: se um filho de crente que foi educado no caminho do Senhor desde pequeno se desviar, de quem é a culpa? Dos pais ou dele mesmo? Excelente pergunta. O senhor quer começar, pastor? Pode falar. Bom, eu quero citar o Evangelho, conforme escreveu Lucas, capítulo 3. Lá no finzinho do seu capítulo, ele vem trazendo a genealogia de Jesus, uma genealogia em ordem decrescente de datas, e nos seus últimos versículos ele está falando: e Cainã era filho de Enos, Enos era filho de Sete, Sete era filho de Adão, Adão, filho de Deus. Então, o Evangelho está dizendo que Adão era filho de Deus. Quem foi o pai de Adão? O próprio Deus. E aí eu pergunto, Deus errou? Será que Deus não soube dar uma boa educação para Adão, não soube dar uma boa criação para ele? De maneira alguma, seria um absurdo pensar isso. Então nós temos que entender o seguinte, queridos: nós temos o compromisso e a responsabilidade de ensinar o nosso filho no caminho da palavra de Deus. Só corrigindo, muita gente cita o texto errado. Ensina o menino o caminho. Não é isso que a Bíblia diz. Não é para ensinar o caminho, é para ensinar no caminho. É diferente, né? Então, quando nós ensinamos o nosso filho no caminho da palavra de Deus, ainda existe o livre-arbítrio. Ainda existe a escolha da pessoa. Por que Adão pecou? Foi culpa de Deus? Não. Foi uma escolha de Adão. E às vezes você cria teu filho da melhor maneira possível e, infelizmente, o seu filho acaba fazendo escolhas ruins. Quando a Bíblia fala no caminho, é locativo, né? Uhum. Você ensina o caminho, que vale dizer que você está fora dele apontando para o caminho. Sim. No caminho você está trilhando e ensinando também pelo exemplo. Agora, Ezequiel 18,4 diz: a alma do pai é minha, a alma do filho é minha, a alma que pecar, esta morrerá. Um pai ou uma mãe pode influenciar de forma errada alguém, não pode? Com toda certeza. Pode influenciar de forma errada alguém, como também pode influenciar de uma boa forma. Sim. Mas o arbítrio, aliás, a responsabilidade é pessoal, né? A escolha é pessoal. Jefferson diz assim: qual a diferença de pentecostal clássico, neopentecostal e pentecostal tradicional? Pentecostal tradicional, pentecostal clássico, é a mesma coisa. Então nós temos hoje os irmãos cessacionistas. Eles creem que os dons terminaram com a morte do último dos apóstolos. Não precisamos mais de revelação ou de algo dessa sobrenaturalidade de dons espirituais. Fazem isso dizendo que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro descritivo e não doutrinário. Mas nós encontramos doutrina de derramamento de poder e manifestação de dons em várias outras epístolas, inclusive, ou mais propriamente, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios e também propriamente nos capítulos 12, 13 e 14. Paulo, inclusive, falando sobre isso. O pentecostal clássico, ele crê que Jesus salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo, salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo e ele vai levar para o céu, né? Cura, liberta, batiza no Espírito Santo e ele vai levar para o céu. Isso que o pentecostal clássico diz. O neopentecostal, ele já tem uma outra postura. O neopentecostal tem, em geral, com pouca diferença, a questão da teologia da prosperidade, não é? Da teologia da prosperidade. Nós temos também os continuistas, que são irmãos que creem na atualidade dos dons espirituais, mas eles não creem que esses dons, a evidência desse batismo seria as línguas estranhas, tá ok? Perfeito. Só acrescentando, pastor, uma característica que eu encontro, que é uma grande distinção entre o pentecostal clássico e as igrejas neopentecostais. Sempre existem exceções, ok? Só que, em via de regra, as igrejas pentecostais têm uma tradição de estudo bíblico. Tem escola dominical, tem escola teológica, seus pastores são formados.
Já as igrejas neopentecostais, na maioria, não estou dizendo todas, mas a grande maioria, não há espaço de estudo bíblico. Não tem escola dominical, não tem formação teológica. Então, a igreja ficou um pouco vulnerável em relação a certos modernismos teológicos. Maravilha, maravilha, maravilha. Rafa, tranquilo, a gente vai tocando aqui, tranquilidade. Né? O Edgar gostaria de saber se para quebrar uma maldição ou ritual de magia negra é necessário fazer uma campanha e depósito de R$300. Rapaz. Um pastor falou, deixa eu responder isso. Meu irmão, não tem a ver, viu, irmão? Isso não tem a ver. Ninguém compra a bênção. Quem vende a bênção é estelionatário. Quem vende bênção é estelionatário. Estelionatário espiritual, isso é pecado. E se brincar pode ser até crime. Pode ser até crime. Existe no Código Penal ainda, existe no Código Penal o crime de charlatanismo. Quem vende bênção, ele é criminoso. Como é que você quebra maldição? Além de herege, pode ser um criminoso, na verdade. Como é que você quebra uma maldição? Maldição é quebrada quando você entrega a tua vida para Jesus de Nazaré. Atos 2:21, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra de Deus diz assim em João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. Eu não estou aqui entrando em valores, aqui não tem nome de igreja, não sei qual é a igreja, também não vou entrar nesse juízo de valores, mas dizer que você tem que depositar R$300 para quebrar uma maldição ou ritual de magia negra, isso é bruxaria, isso é coisa de feiticeiro, não é? Não sei, não interessa quem esteja falando isso, não tem nada a ver com a palavra de Deus, se realmente a pessoa está falando desta forma, como está escrito aqui, tá bom, Edgar? Está respondido. Vamos lá? O Celso diz assim, a mulher que é pastora na igreja e seu marido não recebeu Jesus, ela tem autoridade sobre ele? Situação muito complicada, né? Vai lá. Eu não me enxergo nas escrituras precedente bíblico para que a mulher exerça autoridade sobre o seu marido. A Bíblia aponta justamente o oposto. Quem é o cabeça da família é o varão, é o marido, é o homem. Então essa mulher ela precisa coabitar com ele com sabedoria, sendo submissa a este marido, porque assim nos diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 5, versículo 28 e 29. A Bíblia não está falando de crente ou descrente, né? De forma alguma. O Elias, inclusive, fazendo uma pergunta parecida, é proibido a mulher tomar a frente da igreja? E ainda sobre a questão anterior... Já aproveita. Isso. Ainda sobre a questão anterior, muitos casais acabam perguntando isso pra gente, né? A mulher tem que ser submissa ao marido. Somente se ele for crente? Não. A Bíblia não diz isso. Você tem que ser submissa ao seu marido. Ponto. Seja ele como ele for. Ainda que ele não esteja com os predicados que você gostaria, predicados intelectuais ou espirituais que você gostaria, você precisa ser submissa a ele. Desde que as ordens dele não vão contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a maior autoridade que existe na terra. Dentro disso, olha, a Valanice pergunta, a mulher deve ser submissa ao marido, mesmo se o marido não é crente e não quer que ela vá para a igreja, ele não quer que ela vá para a igreja. Então, exatamente, a palavra de Deus está dizendo o seguinte, que nós precisamos habitar com o nosso cônjuge com sabedoria. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, está dizendo que as mulheres crentes em tudo sejam submissas aos seus maridos, para que, pelo seu trato, possa ganhar o seu marido sem dizer uma só palavra. Então veja, gente, é a palavra de Deus que está dizendo, não é a revista Veja, a Folha de São Paulo, é a palavra de Deus que está dizendo. Se a mulher tiver um trato correto, essa mulher ela tem o potencial de ganhar este marido para Jesus. Calar, inclusive. Sem palavras, sem com palavras, procedimento. Né? É que a gente usa sem palavras para fazer um eufemismo de quieta. Isso. E é um eufemismo. Uhum. A Bíblia ensina que, pastor, que o marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Sem dúvida. Então tem que dar vida por ela. Mas hoje existe uma inversão de valores tão grande, esse pós-modernismo, ele é uma coisa, olha, é uma coisa maligna. Venenosa. Maligna. Terrível. Sabe, eu vejo hoje situações em que o respeito foi-se embora. E às vezes a pessoa diz assim, não, mas o teu ministério, eu não estou preocupado se você tem ministério ou não, eu vejo essas coisas. E é complicado, é complicado. O Gilson faz a seguinte pergunta,
Em que graça Jesus crescia? Se definimos graça como sendo apenas favor imerecido. Em que graça? É uma questão semântica, né? Glória a Deus. Quando a Bíblia fala que Jesus crescia em graça, Uhum. não se refere exatamente a que ele necessitaria de um favor imerecido, não é? Ele estava se desenvolvendo, Gilson. É isso que o texto quer dizer. Só fazer um comentário Pode, sobre isso. pode. Em hebraico existe uma expressão muito abundante nas Sagradas Escrituras que é im ani motset hen beineha. Se eu encontrei graça aos teus olhos. Então essa expressão de encontrar graça aos teus olhos, às vezes é usada no sentido de beleza. Olha, eu achei a pessoa bonita, então ela encontrou graça aos meus olhos. E além dessa questão da beleza, também tem a questão do favor. Benevolência, né? Isso, essa pessoa, olha, eu gostei de você, eu vou te contratar na minha empresa. É um favor. A pessoa achou graça, vamos falar assim, achou uma conjuntura favorável. E quando nós vamos ao livro dos Atos dos Apóstolos, a igreja dos primeiros dias, os discípulos de Jesus, ele encontrava graça diante da sociedade. A comunidade via os discípulos de Jesus, lógico, havia exceções, é claro, mas a comunidade local, os vizinhos, viam os discípulos de Jesus com bons olhos. E de repente é isso que está se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele tinha uma boa reputação, ele é visto com bons olhos, ele tinha graça dentro do seu meio social. Maravilha, olha, você pode mandar uma mensagem agora e fazer a sua pergunta, mandando uma mensagem de WhatsApp para 11 93339 7799, 11 93339 7799. Você pode mandar essa mensagem no WhatsApp da rádio e nós vamos nos esforçar para te ajudar, tá ok? Você pode também assistir a live. Eu estou transmitindo a live através do meu Facebook, Roberto Cruvinel. São 2 perfis. Você vê a foto do meu livro, A Vida da Igreja, e você pode, nesse perfil, assistir a live. Compartilha a live, copia o link, compartilha com seus amigos, tá? Para que as pessoas possam assistir esse trabalho também hoje, tá bom, gente? Vamos lá? Sou o pastor Roberto Cruvinel, comigo aqui pastor Boniek Oliveira. Que o Senhor possa abençoar todos vocês. A Betânia pergunta, por que não se ouve falar do pecado de pornografia na igreja? Pois obviamente existem exceções, mas em linhas gerais, a minha percepção é que pecado de maneira geral tem sido pouco pregado, né? Existem exceções, mas em linhas gerais, todos os pecados, mentira, roubo, adultério, fornicação, têm sido pouco pregado. E eu acredito que o caso da pornografia, ainda em específico, primeiro, se formos analisar, ele é um pecado um tanto quanto moderno. Porque ao longo da história era muito difícil praticar isso, porque não havia o recurso tecnológico para isso. Então, com o desenvolvimento da fotografia a partir do século XX, no século XXI, com o desenvolvimento da internet, a pornografia se espalhou como uma epidemia maligna, como essa chaga. E, além do pecado ter sido pouco pregado, a questão é que será que isso de repente não acaba incomodando muitas pessoas, né? É difícil. Bom, uma outra pergunta aqui. Você está com que versão, Davi? Tem a corrigida aí? Tenho. Então tá, eu vou responder essa pergunta do Valmir. O Valmir pergunta. Desculpem, meus irmãos. Expliquem, por favor, a contradição entre Atos 9:7 e Atos 22:9. Atos 9:7. Vamos lá? Atos 9:7. Vou trocar daí. Na verdade, esse texto eu explico num dos meus DVDs, né? O DVD Interpretação Bíblica. Eu falo bastante sobre isso. Versão corrigida. 9:7? 9, versículo 7. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Eles ouviram a voz? Eles ouviram a voz. Não viram? Não viram ninguém. Então, muito bem. Agora 22:9. Paulo contando sobre essa situação. Vamos lá. Atos 22:9. 9. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então, é uma aparente contradição. Aí alguém diz, mas aí que tá. Paulo estava senil, não é? Agora, a resposta está em 26:14. Vamos lá. O irmão fez a pergunta Atos 9:7 e Atos 22:9. A resposta está em Atos 26:14. Veja lá. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso. O que acontece? A melhor tradução de 22:9, que o irmão certamente está usando a corrigida, na versão atualizada eles não entenderam
A melhor tradução é: eles ouviram, mas não entenderam. Não se falava hebraico comumente na época de Jesus. Hebraico se falava dentro da sinagoga. Exato. Se falava aramaico, como se eu estivesse falando em espanhol. Por exemplo, você está me ouvindo, certo? Nós outros predicaremos a palavra de Deus a los pueblos que hablan espanhol. Bom, nós vamos pregar a palavra de Deus aos povos que falam espanhol. Ora, parece português, mas não é. É espanhol. É solamente um ratito de tempo. Um rato é rato, rato é raton. Ratito é um pouquinho. Somente um pouquinho de tempo. Não é? Então, o que acontece? O Senhor falou com Paulo em língua hebraica. Inclusive, em outra tradução muito interessante, que fala, a tradução, acho que a NVI traduz como aramaico, que está escrito hebraico. Eu tenho dificuldade com esse tipo de tradução que tenta ajudar, não é? Então, ele falou com língua hebraica e as pessoas que estavam com ele não entenderam. Não entenderam, porque não eram da sinagoga. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Havia uma pergunta: acupuntura e práticas de cura pelas plantas é pecado? Irmão. Eu entendo que não, pastor. De forma alguma não é pecado, né? O problema é etimológico da palavra, né? A farmácia nossa, do grego, farmaqueia, a farmaqueia em grego significa feitiçaria, né? Agora, não é por causa disso que quando eu tiver com dor de cabeça eu não vou tomar um Dorflex. Ou se eu tomar um Dorflex, eu vou achar que eu estou em pecado de feitiçaria. Então, existe uma questão etimológica e linguística que não afeta os aspectos teológicos, porque as plantas que há na terra foram feitas por Deus para benefício humano. Então, se existem plantas que portam substâncias com poderes curativos, foi feita por Deus para o nosso uso bom e equilibrado. Maravilha, vamos lá. Gostaria de saber, a Sandra pergunta, tudo pelo WhatsApp. Quer mandar uma mensagem no WhatsApp? 11 9 3339 7799, 11 9 3339 7799. A Sandra pergunta: gostaria de saber quem são as duas testemunhas mártires e o que farão. Glória a Deus. A palavra de Deus fala ali, Apocalipse 11, também no 7, se não me falha a memória, que haverão duas testemunhas enviadas por Deus para pregar o Evangelho durante aquele tempo terrível da tribulação. A palavra de Deus não cita o nome dessas testemunhas. Por quê? Porque não era necessário que nós soubéssemos. Se fosse necessário, Deus teria escrito. Quando você analisa os predicados dessa testemunha, as características do seu ministério, os poderes e milagres que operarão, obviamente, as características apontadas naquelas duas testemunhas fazem referência às 10 pragas do Egito, Moisés, e também fazem referência a Elias, ali 1 Reis capítulo 17, a sua luta contra o rei Acabe. E o que nós vemos nisso? Moisés é o primeiro grande legislador. Então, quando nós falamos da Torá, da lei de Deus, o ícone é Moisés. Elias foi talvez um dos primeiros profetas mais eminentes, um dos grandes expoentes da profecia. Então, em Elias, nós vemos a referência dos Neviim, que são os profetas. Então, nós temos nessas duas testemunhas uma referência ao poder do ministério profético e ao poder do ministério legislativo de Moisés. É uma referência. É mais ou menos como da seguinte maneira: no Novo Testamento diz que João Batista é o Elias que havia de vir. E Jesus falou claramente: não, calma lá, João Batista não é o Elias. João Batista veio com um ministério, com uma unção e com poder, com predicados semelhantes aos de Elias. Então essas duas testemunhas não têm sua identidade apresentada nas Escrituras, mas seu ministério será semelhante ao ministério de Moisés e semelhante ao ministério de Elias. Maravilha, você que está acompanhando aí a nossa transmissão no Facebook, muito obrigado. Se você puder compartilhar, está lá em Roberto Cruvinel. Deixa eu te dizer, irmãos, não me enviem perguntas em inbox, não me enviem perguntas em inbox, porque complica um pouco de eu responder muita gente. Envia a pergunta para o WhatsApp da rádio, que é 11 93339 7799, 11 93339 7799. Envia aqui para o WhatsApp da rádio, que será muito melhor, tá ok? É complicado de eu responder perguntas em inbox. Também, quando eu der aqui o número de WhatsApp no ar, não é para enviar perguntas, nem para mim, nem para o pastor Boniek. Todas as perguntas têm que ser centralizadas no WhatsApp da rádio, tá ok? Porque o WhatsApp do pastor Boniek é para convites, o meu também, com palestras e tudo mais, tá bom?
Olha, eu louvo a Deus que pastor Arnaldo Júnior, Elvis Ferreira, diz aqui, qual o Instagram da rádio? Não tem Instagram, né? Mas se você quiser, se você quiser seguir o meu Instagram, é @Roberto Cruvinel, tá? @Roberto Cruvinel. O João Sampaio diz que não perde um programa, nem o debate, nem o da meio-dia, nem os das 16 horas. Que bênção, nós estamos aqui numa verdadeira sala de teologia, de ensino, né? Edna Moreira diz que é muito edificante. Edgar está dizendo homens de Deus. A Vilma Santos deixando mensagem aqui para gente. Muito obrigado. Se vocês têm gostado do trabalho ou até alguma crítica, pode compartilhar, pode inclusive até enviar aqui para o WhatsApp da rádio, viu? Vai chegar com certeza na gente essa crítica ou mesmo a sua opinião, né? Na verdade, a rádio inclusive lançou uma pesquisa, não é, de opinião, e certamente muitos já responderam. Tá? Mas o WhatsApp da rádio é o 11 93339 7799. É muito importante você interagir conosco, porque nós vamos crescendo juntos, nós vamos aprendendo juntos, nós vamos melhorando juntamente com a sua opinião, tá ok? Olha, vamos lá, comigo está aqui o pastor Boniek Oliveira, ele é físico, tem formação em teologia e também na área de... está fazendo uma graduação em letras, habilitação hebraica. Maravilha, maravilha. Nós vamos continuar, então, trabalhando aqui. Lembrando que hoje às 16 horas, o pastor Jamierson Oliveira vem com a segunda edição do programa teológico, dessa feita falando sobre cristologia, tá? Vai continuar ensinando nesse tema e vai ser uma bênção. Tem uma pergunta do Josinaldo: qual a interpretação correta de Lucas 23:43? Lucas 23:43, na versão atualizada, diz assim a palavra de Deus: Jesus lhes respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O texto grego diz assim, amen soi lego, simeron metemon esse ento paradaiso. Qual é a interpretação correta? Então, a pergunta dele provavelmente se refere a uma visão de sabatistas. Sim. Que inserem uma vírgula, como dizendo, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. O senhor quer falar sobre isso? Com toda certeza. Pode falar. Em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Linguisticamente falando, essa interpretação é errada. Por que essa informação é errada? Posso afirmar categoricamente. Por quê? Ninguém se expressa dessa maneira. Eu não chego assim e falo assim, pastor Cruvinel, em verdade eu te digo hoje, vamos almoçar? Porque se eu estou chamando ele para almoçar, obviamente que já é hoje. Eu não posso chamar ele para almoçar em 2011. Eu não posso chamar ele para almoçar em 2030. Tudo aquilo que eu enuncio no presente. Na verdade, nos textos originais não tem nenhuma incidência, nenhuma construção igual a essa. Não existe na humanidade. Se você pegar na Bíblia Sagrada, se você pegar Sófocles, Ésquilo, ninguém fala dessa forma. Explica para os irmãos quem foi Sófocles. Então vamos lá, quando a gente pega o Novo Testamento grego e a gente vai fazer o estudo das línguas originais, nós precisamos estudar a palavra de Deus, mas também nós precisamos estudar a língua escrita. Você acha importante isso? Estudar a língua original? Fundamental. Você acha que para os ouvintes é importante isso? Eu posso estar puxando a brasa para minha sardinha, mas eu acho isso muito importante, porque o processo de tradução em si, por mais estudado, aperfeiçoado e bem intencionado que seja o tradutor, sempre o processo de traduções, ele nos leva a fazer escolhas. E essas escolhas acabam abrindo precedente para A, abrindo precedente para B. E você só vai se desviar disso quando você for direto ao original. Porque eu ensino aqui a grego, porque eu sou professor de língua grega. Então eu acredito, veja, o Novo Testamento não foi escrito em alemão, foi escrito em grego. Sim. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Não tem sentido, por exemplo, eu ensinar acádico. Não faz sentido. Né? Ensinar acádico, ensinar egípcio, russo. Então eu trago textos pontuais, e de fato, viu, irmãos, não quero aparecer não, eu trago textos pontuais para que você possa crescer e entender. Por exemplo, a versão, a NVI, falando aqui por tradução, a NVI Sim. traduz a palavra paráclitos como conselheiro. O senhor admite essa tradução?
Olha, é muito complicado, viu? O Paráclito é aquele que acompanha, aquele que advoga, aquele que luta por você. Parar ao lado, Uhum. então, é até melhor do que consolador, né? Consolador é aquela impressão de chorar. Sim. Parar ao lado, Kalel chamado. Uhum. É uma questão mais jurídica, usado de forma jurídica esse texto. E conselheiro não fica, não enfraquece a questão do Pode texto. trazer uma conotação de fragilidade. Enfraquece. Por isso que é importante. Eu admiro muito os irmãos que falam outros idiomas. Sim. Agora ainda nessa E questão... falam bem. Sim. No Novo Testamento e no Antigo Testamento são essas línguas. E que vai dirimir essas questões como essa que nós estamos falando agora. Então, por que eu falei de Sófocles, de Ésquilo? Porque é o seguinte, se a gente precisa conhecer o idioma grego, eu vou estudar a língua grega, eu tenho que usar como as frases são construídas, tanto dentro da Bíblia, como nos outros livros clássicos, porque tudo vem dos clássicos. Vamos ver Aristóteles. Aristóteles falou alguma vez, em verdade eu te digo hoje, isso não existe. Você lembra que nós tivemos num debate, eu não me lembro exatamente, foi a palavra antropos. Lembra? Sim. Que você me mandou um texto de... Você me mandou um texto de um clássico, Sim. colocando... Eurípides. Você me mandou um texto de um clássico lá da USP, você pegou na USP lá, de Eurípides usando a palavra antropos como gênero humano. Sem dúvida alguma. Gênero humano. Quer dizer, eu quando eu estudei, fiz USP também, no grego, fiz do ático-bizantino. E é importante ver as variações do grego, o grego bíblico é um grego fácil, ele é muito direto. E o que acontece? Uma má exegese vai nos levar a uma má hermenêutica. Então, quando nós não entendemos corretamente o texto, isso vai produzir um desvio doutrinário como esse. No caso aí vai dar base para o sono da alma. Entendeu que é errado. Quando você faz uma análise, não tem como ser. E aí, tá aqui, tem mais até um texto aqui, tem uma pergunta aqui, deixa eu achar, a Adriana ela anotou aqui, me mandou agora há pouco. O texto de Lucas 16, né? Tá aqui, eu vi, passei aqui na minha mão. Exatamente o texto de Lucas 16 contrapõe essa questão do sono da alma, né? Não é isso? Aqui, ó, o Cássio, pode explicar o capítulo 16 de Lucas? Vê aí, não é isso? Perfeito. Que na verdade nem é uma parábola. Nós falamos isso ontem, mas voltamos agora. Na verdade é uma parábola, no sentido de ter sido usado um fato como uma parábola. Sim. Porque na parábola não se usa nomes, mas Jesus usou uma parábola, vem do grego parar ao lado e balo eu jogo. Então Jesus usou isso. Havia consciência aí? Sim. Não é do rico, certeza. de Lázaro? Sim. Então mostra exatamente a questão da consciência. Indiscutivelmente. Vamos continuar? O Adenilton, espero que você esteja sendo edificado, tá, irmão? Muita gente aqui na live, muito obrigado. E ninguém faz o trabalho sozinho, nós dependemos muito da audiência de vocês, da opinião de vocês. Veja, aqui comigo está ligado aqui, além do pastor Boniek, está aqui o Rafa, que está aqui do outro lado, ligado, atento, né? No desenvolvimento do programa. Ninguém faz nada sozinho. Está aqui a Adriana, que está anotando e filtrando, né? Porque acabei de ver que alguém já ligou aí, né, Adriana? Não é para ligar, irmãos, por favor. Não pode atender o WhatsApp da rádio. Você manda áudio, manda mensagem, WhatsApp 933397799. E nós fazemos com essa equipe um trabalho para glorificar a Deus e abençoar a sua vida. Quero louvar a Deus pela família Apolinário, porque o trabalho é um oferecimento, esses programas, tanto o debate, quanto o programa teológico, quanto o programa das 16 horas, é um oferecimento da família Apolinário. Tá bom? Você está sendo abençoado aí. Agora, em breve, nós teremos grandes novidades. Você não perde por esperar. Fica ligado aí, porque certamente você será muito abençoado. Obrigado a todos os irmãos. Pastor Arnaldo Júnior, que está na live, o Irineu, Fernanda Roberta, Kleber Ribeiro, o Dinho Maciel, Janiete Vital, Isaías Bernardes, muita gente aqui, o Senhor abençoe, viu? Irmãos, vocês que estão tentando entrar no meu Facebook, está lotado. Ou você me segue, ou entra no perfil 2, ou entra na minha fanpage, Pastor Roberto Cruvinel, tá bom? O Adenilton pergunta, o livro de Atos é uma norma para os dias de hoje? Por que não acontece hoje o que aconteceu naquele tempo? Eu entendo que o livro de Atos é uma norma para hoje, sim. E o que aconteceu em Atos acontece hoje, sim. Pode não estar acontecendo eventualmente no nosso bairro,
mas pode estar acontecendo em algum outro estado, em algum outro país. Existem missionários no campo, o poder de Deus está sendo derramado, pessoas estão se convertendo, estão falando em línguas, os dons espirituais têm sido operados, sim. Então eu tenho uma visão essencialmente continuista, na minha humilde opinião. O que aconteceu em Atos 2 está acontecendo até este presente momento. Maravilha. Os irmãos tradicionais, eles, sensacionistas, eles dizem que Atos não é, eu vou sempre repetir isso, que Atos é livro descritivo, e porque é livro descritivo não é base doutrinária. Ora, irmãos, nós vemos, a Bíblia explica a própria Bíblia. Nós vemos em textos de Coríntios, de outros textos, incidências sobre a questão pneumatológica, que é a doutrina do Espírito Santo, né? Maravilha. Vamos continuar. Meu Deus, o João pergunta, o que dizer sobre mulher que corta e pinta o cabelo? Pastor, eu honestamente tenho muito a dizer. Espero que tenha ficado bonito o corte. Justamente. Espero que tenha ficado bonito. bonito. Eu também espero. E ainda digo, se você é casado, meu irmão, dá dinheiro para tua mulher. Isso, capricha que vale a pena. Não, é sério, irmão, dá dinheiro para tua mulher. Investe na tua mulher. Investe no teu relacionamento. Olha, irmão, porque tem relacionamento que depois que desanda, aí, irmão, se torna um fardo. As pessoas, às vezes, continuam só por uma questão de culpa social, não é? Nem é por causa de Deus, é por causa do que as pessoas vão dizer. Então investe no teu relacionamento, investe. Minha irmã, trata bem teu marido. Trata bem teu marido. Não levanta palavra depreciativa contra teu marido, não. Entende que é um presente de Deus para a sua vida. Meu irmão, trata bem tua esposa, não levanta palavra depreciativa, não. Investe nela. Vou dar um presente da minha mulher, vou dar o quê? Uma panela. Para. Não, manda tua esposa, sabe, irmão, cabeleireiro, né? Manda tua esposa para compra uma roupa. Vale a pena a gente pontuar aquela questão doutrinária de Paulo, porque Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, ele passa uma instrução específica para aquela igreja a respeito do corte do cabelo. Sim, vale a pena desenvolvermos? Nós falamos, não. Sim, mas vale a pena, nós falamos, por exemplo, o que dizer sobre a mulher que corta cabelo? Cortar cabelo é vaidade? É. E deixar comprido é vaidade? Também é. Sim. Porque a palavra vaidade, que tem um texto latim, né? A Vulgata foi escrita em latim, base da visão romana. Sim. Vanita vanitatus et hominia vanitas. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. O que o texto está dizendo é que tudo é passageiro. Não está falando de vaidade no sentido odierno, no sentido de hoje, no sentido de ostentação. Não. Que é passageiro de verdade. É passageiro. A vaidade tudo é passageiro. Então, cortar ou não cortar é passageiro. E o texto de Coríntios é específico para aquela igreja. Para aquela igreja. Aliás, acho que hoje é terça. De ontem nós falamos sobre isso, né? Falamos sobre isso, Rafa? Acho que sim. Bom, o César pergunta, para que serve a árvore da vida em Apocalipse 2,7? Para dela nos alimentarmos e das suas folhas vem a saúde das 2,7. 2,7, então, para lá. Vamos lá, Apocalipse 2,7, tá bom? Eu sou o pastor Roberto Cruvinel, comigo o pastor Boniek Oliveira. Tem muitas perguntas que são recorrentes, né? Mas nós vamos também respondendo novamente, às vezes com uma visão diferente de acordo com cada convidado. Apocalipse capítulo 2, versículo 7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então é exatamente isso. É a mesma. Não é? Vamos lá. Meu Deus, vamos lá. Jesus, Laércia, Jesus é Deus, expliquem sobre a Trindade. Temos um minuto. Aí fica um pouco difícil. Trindade em 1 minuto fica difícil. Vamos lá, mas Jesus é Deus? Com absoluta certeza. Então, o Evangelho de João, de 1 diz, en arhe, kai hologos, en prostonteon, kai teos, en hologos. Kai teos, en hologos. Ser Deus é qualidade da palavra. Ser Deus é qualidade. A palavra era Deus. É qualidade da palavra. Lá em João 14, nós vemos em vários textos, Jesus, versículo 6, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus fala do céu no grego, dizendo, onde eu estou.
Tanto que algumas traduções traduzem estranho, onde eu estiver, estejais vós também. Ora, com relação a eles, realmente está, coloca uma visão futura. Mas com relação a Jesus, o verbo é egoimi. O pronome, o verbo é egoimi, onde eu estou, estejais vós também. Então ali ele fala quanto à essência e quanto à personalidade. Deus é trino com relação à personalidade e uno com relação à divindade. Existem muitos textos sobre isso. Colossenses 2,9 diz que nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 20 diz: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Claro como água, né? Maravilha. O Eric diz, falei um pouco sobre arrebatamento. A palavra arrebatamento vem do grego harpazo, que significa roubar, tomar, arrancar com força. E essa doutrina, Paulo ensina de forma mais enfática ou ampla, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Mais especificamente no versículo 17, não é? Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor dos ares. Existem vários posicionamentos com relação a quando será o arrebatamento. Uns dizem que será antes da grande tribulação, são os pré-tribulacionistas. Outros dizem que será durante ou ao meio da grande tribulação, que são os mesotribulacionistas. E outros dizem que será depois, não é? Então, nós temos uma série... Eu sou pré-tribulacionista, não sou mid ou meso, nem pós-tribulacionista. Eu sou pré-tribulacionista, acreditando na iminência do arrebatamento da igreja, baseado em 1 Coríntios 1,7, Filipenses 4,5, Tito 2,13, Tiago 5,8 e 9, Judas 21, enfim. Tá ok? Mas muito bem, pastor Boniek Oliveira, muito bom tê-lo conosco, espero que o senhor tenha gostado. Demais. Quero mandar um abraço ao seu pastor, apóstolo Rodrigo Salgado. Amém. E à bispa Cristina, não é isso? Glória a Deus. Salgado são meus amigos, gente de Deus. Pastor, o senhor tem um minuto para dizer os seus contatos, como é que faz? Glória a Deus. Pastor Roberto Cruvinel, muito obrigado pela oportunidade, é muito bom estar ao seu lado, o senhor é muito sábio. Eu quero agradecer também à família Apolinário por abençoar a cidade de São Paulo com conhecimento bom da palavra de Deus, com correta doutrina, com correta teologia. Isso é uma bênção para a maior cidade do Brasil. Glória a Deus por isso. Quero agradecer a todos vocês, queridos ouvintes, sintonizados nessa programação. Você é a razão de nós estarmos aqui. Continue sempre sintonizados conosco. Eu sou o pastor Boniek, da Igreja do Evangelho Pleno em Cristo, ministro para casais, leciono hebraico pela glória de Deus e também teologia. Se algum dos irmãos quiser entrar em contato comigo, o meu telefone é 971272762. 971272762. Muito obrigado a todos. De novo seu telefone? Não tem Facebook nem nada? Tem Facebook, Boniek de Oliveira. Boniek é B-O-N-I-E-K. E-K, Boniek. Seu telefone de novo? 971272762. Isso, mas não manda pergunta não, tá, irmãos? Convites para o irmão. Irmãos, olha, eu quero convidá-los a me seguirem no Instagram. Gostaria de pelo menos umas 30, 40 pessoas hoje entrando no meu Instagram. @Roberto Cruvinel. @Roberto. Tem Instagram você? Não uso. @Roberto Cruvinel, tá? Eu sempre coloco aí, eu vou estar pregando, por exemplo, dia 27, eu estou pregando na Zona Leste. Domingo pela manhã eu estarei na Moca. Domingo à noite, agora estarei na nossa igreja, Rua Guanabara, 155, Jardim Planalto, Arujá. Rua Guanabara, 155, Jardim Planalto, Arujá. Às 19 horas estarei lá em Arujá, na nossa igreja. Gostaria que você entrasse no meu site, que é pastorrobertocruvinel.com.br. Nós temos vários estudos lá. Deixa lá uma mensagem para mim, faz um cadastro, pastorrobertocruvinel.com.br. Quer me convidar para pregar ou dar uma palestra na sua igreja? O meu WhatsApp é 11 96766 5787. 11 96766 5787. Vou repetir. 11 96766 5787. No meu site tem todos os meus contatos. Pode me seguir aí no Instagram, @Roberto Cruvinel. Vem conosco. Amanhã, hoje às 16 horas tem a segunda edição. Amanhã tem mais. Fica na paz. Tchau, tchau.